Olá, bem-vindo ao meu canal. Esse canal fala sobre uma prática de alfabetização significativa em uma perspectiva discursiva e de construção de conhecimento. Também mostra projetos interdisciplinares realizados no ciclo de alfabetização e na educação infantil. Mostra o cotidiano de turmas do ciclo de alfabetização e educação infantil e mostra a teoria e a prática. Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal durante esse vídeo, dar o seu like e apertar o sininho para receber as notificações. Também deixe seu comentário, pois é importante, e dá força ao canal. Hoje eu vou falar sobre um projeto que eu realizei com os alunos do primeiro ano, e foi no ano de 2013. Esses alunos, eles tinham muito interesse nos animais e iniciaram tendo um interesse pela borboleta. Então, como era centenário do Vinícius de Moraes, eu resolvi utilizar as poesias do Vinícius de Moraes para alfabetizar essas crianças de forma interdisciplinar, iniciando com a poesia da borboleta. Depois também um aluno levou uma lagarta e a gente viu metamorfose, e depois eles registraram essas etapas da metamorfose e tudo. Bom, para quem nunca realizou um trabalho com projetos, eu vou mostrar aqui de uma forma resumida, para não demorar muito, as etapas desse projeto e também de outros projetos que estão no canal. Então, como a gente iniciou, né? Então, no início, para registrar, eu coloco o cabeçalho, o nome da escola, o nome da professora, a turma, o ano de ensino, o ano de escolaridade e o ano que eu realizei o projeto. Depois o título. Eu não sou expert em título, mas eu pensei em vários títulos e junto com a turma ficou Os Animais de Vinícius de Moraes. Então, como é que a gente vai fazer uma estrutura do projeto? Esse projeto, ele fica em aberto, porque ele vai sendo mudado durante o projeto com ideias das crianças. Você também vai tendo novas ideias. Então, eu digito e depois eu vou acrescentando. Tenho ideias iniciais que depois eu vou mudando, ele é flexível. Então, inicialmente a gente coloca o título e depois a justificativa. E qual foi a justificativa? Os interesses das crianças pelas borboletas e outros animais. Depois você coloca o recorte temático. Qual tema que você vai trabalhar? Então, no caso aí, era os animais, o tema mais importante. Mas também tinham poesias que falavam sobre a casa, e a gente falou sobre a casa, a família. Então, a gente falou, como as poesias do Vinícius de Moraes, temas das ciências naturais e sociais. E os temas transversais são os temas que atravessam esse tema sobre os animais, que está nos PCNs. Então, no caso aí foi o meio ambiente, pluralidade cultural e ética. A gente trabalhou a preservação do meio ambiente, essa consciência e ações também, e o respeito aos animais, a pluralidade cultural de vários tipos de casas, dependendo do contexto sociocultural do povo, né? De várias famílias, diferentes famílias, e também a ética e a solidariedade também. E o objetivo geral? Qual foi o objetivo geral do projeto? Conhecer quem foi Vinícius de Moraes,
suas poesias, pesquisar sobre os animais, curiosidades sobre os animais, o que eles comem, onde eles vivem, as classes dos animais de acordo com as características. E aí também a gente está trabalhando matemática. E temas também do conhecimento sociocultural, como as casas, as famílias, o bairro, a localização dessa casa, trabalhar o espaço geográfico, a história da criança, a gente está trabalhando a identidade dessa família. Progredir no processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica, porque eu estava no primeiro ano e esse era o objetivo principal, alfabetizar essas crianças, mas alfabetizar de uma forma lúdica, prazerosa e significativa, sempre com atividades de artes plásticas, música, que são as poesias do Vinícius de Moraes, dança. Então, inserir também os temas de matemáticas que são relacionados ao projeto, porque nem todo conteúdo de matemática dá para ser inserido. A gente também, o projeto não é uma caixa fechada, a gente tem que inserir todos os conteúdos, todos nesse projeto. Tem conteúdos que a gente vai trabalhar fora do projeto. E os objetivos específicos de cada disciplina. Então, nesse projeto aqui, eu coloquei, linguagem, matemática, ciências sociais e naturais. Só que eu não dividi, eu coloquei os objetivos todos juntos. Mas a gente dá para ver o que é linguagem, dá para ver o que é matemática, dá para ver o que é ciências sociais e ciências naturais. Então, no caso da linguagem, avançar na aquisição do sistema de escrita alfabética, relacionando grafema-fonema e fonema-grafema, lendo e escrevendo. Ao escrever, palavras, adequando as atividades aos níveis de escrita das crianças. Utilizar palavras com sílabas canônicas e não canônicas. Canônicas são sílabas simples e não canônicas, sílabas complexas. Então, estou falando aí mais especificamente na aquisição da escrita alfabética e ortográfica, na aquisição linguística, nessa parte da linguagem que é relacionada à aquisição linguística. Avançar para a escrita de palavras com sílabas não canônicas, possibilitando as crianças avançarem para o nível alfabético e ortográfico. Conhecer vários gêneros textuais, suas características e seus suportes, como poesias, textos informativos, narrativos, cartas, bilhetes, receitas, listas de compras. Então, saber fazer uso, conhecer esses gêneros textuais, saber fazer uso social da leitura e da escrita. Então, aí eu estou falando mais da parte da linguagem relacionada à cultura escrita, ao letramento, e produzir frases e textos. Então, produzir textos, que podem ser frases e textos. Saber distribuir espacialmente o texto e a orientação da frase. Favorecer o gosto pela leitura. Acabei de falar. E o avanço nos níveis de leitura, até lerem com fluência e compreensão. Conhecer alguns animais, seu habitat, classificação, forma de nascimento, alimentação, cuidados que devemos ter com os animais, preservação do meio ambiente que vivem, conhecer animais em extinção e suas causas, as causas da extinção. Conhecer a sua casa, a localização, o endereço, cômodos da casa, diversos tipos de moradias, problemas sociais devido
Há moradias em locais inapropriados, sem saneamento básico, etc. Relatar a composição de sua família. Saber que existem diversos tipos de família. Conhecer a sua árvore genealógica e a origem do seu sobrenome, e etc. Relacionar quantidade numeral. Realizar adições e subtrações simples. Situações, problemas. Conhecer o sistema de numeração decimal. Grupos de 10 em 10 até 100. Formas geométricas planas e espaciais. Ler e interpretar tabelas e gráficos, no caso aí, tabelas com animais, né? Das poesias do Vinícius de Moraes, e gráficos também. Calendário, né? Medidas de tempo, calendário, hora, medidas de capacidade, explorando estimativas e cálculos. Dúzia, ideia de metade, dobro. Sistema monetário, explorando situações que envolvem o troco. Então, esses conteúdos aqui de matemática, alguns eu inseri no projeto, tá? Então, a gente fez adições e subtrações com animais e também o gráfico e as tabelas com animais. E agora eu vou falar da metodologia. Bom, o processo de alfabetização, antes desse projeto, que se iniciou, eu acho que foi mais ou menos em abril, que eu não botei aqui, foi um erro. Porque em fevereiro e março, a gente começou o processo de alfabetização com as palavras mais significativas e o tema mais significativo para eles, que são os nomes das crianças, os nomes próprios e a identidade. Então, a partir dos nomes próprios, a gente começa esse processo de aquisição da escrita alfabética no primeiro ano, porque também na educação infantil eles também viram isso, os nomes deles, né, na hora da chamadinha. E é algo mais significativo que tenha o nome das crianças e, portanto, é mais fácil de aprender, de memorizar os nomes globalmente, as letras iniciais e finais e comparar semelhanças e diferenças entre os outros nomes das outras crianças. Então, são realizadas atividades na rodinha de reconhecimento global dos nomes das letras iniciais e finais, percepção das diferenças e semelhanças entre os nomes. Em concomitância às atividades com os nomes, são trabalhadas atividades com o alfabeto, mostrando que este é dividido em letras, que são chamadas de vogais e consoantes, e também tem as letras estrangeiras que estão inseridas no nosso alfabeto. Então, essas funções, essas letras, elas têm as suas funções na sílaba, que compõem a palavra. Então, primeiramente, são destacadas as vogais, que são colocadas em cores diferentes das consoantes. Por exemplo, as vogais no alfabeto ficam na cor amarela e as consoantes azul. E as letras estrangeiras na cor rosa, digamos, laranja. E também são faladas, né, na hora de você mostrar o alfabeto, quais são as consoantes, as vogais. Então, as vogais, elas são destacadas no alfabeto, porque é importante, quando a gente for escrever uma palavra, saber a função da vogal na sílaba da palavra. Então, utilizando os nomes das crianças, que são as palavras mais significativas, a gente trabalha essa questão da função da vogal na sílaba. A gente começa com a letra inicial do nome das crianças. Então, por exemplo, Maria, começa com que letra? M. E depois a gente fala das sílabas.
para elas terem consciência que cada vez que a gente abre a boca, sai um pedacinho da boca. E esse pedacinho se chama sílaba e conta no dedo. Maria. Tem 3 pedacinhos que saíram na boca. 3 sílabas. Como é que vai escrever a primeira sílaba? Ma. É o M com som da vogal e a criança fala A. Então, essas vogais, elas são destacadas. A gente realiza atividades com vogais iniciais, palavras que iniciam com as vogais. Faz um quadro de vogais. O que mais começa com A de um aluno da sala, Alan, né? Então, abelha, eles é que vão falando, aranha. E depois a gente trabalha as vogais na sílaba, né? Então, Maria começa com que letra? M. Como é que escreveu o primeiro pedacinho? Ma é o M com som da vogal A. Ri é o R com som da vogal I. A e termina com A. Então, a gente depois trabalha essa questão de completar, depois de completar com as vogais iniciais, os nomes das palavras, completar com as vogais na sílaba, para elas perceberem que as vogais, elas têm uma função muito importante, que é dar som às consoantes, que as consoantes sozinhas, elas não têm som, elas ficam quase sem voz, e elas só vão ter som com as vogais. Então, é sempre importante a gente informar isso às crianças, elas terem esse conhecimento, que é a nossa escrita alfabética. Então, quando eu chego em abril com esse projeto do Vinícius de Moraes, eles já estão sabendo isso, eles já estão relacionando o som de várias letras, porque eu trabalhei com o nome das crianças. Na sala, quem começa com M? Maria. O que mais começa com M? Quem mais começa com M? Marcos. O que mais? Melancia, macaco. Paulo começa com P. Quem mais começa com P? Né? Pamela. O que mais? Pato. Então, e como é que vai escrever pá? É o P com som na vogal A. Eles já estão sabendo. E aí eu vou começar com essas palavras significativas, que são os animais da poesia do Vinícius de Moraes. E qual é a primeira palavra aí, no caso, da poesia do Vinícius de Moraes? É a palavra borboleta, porque foi a primeira palavra que eles tiveram interesse. Na verdade, eu escrevo vários animais ali que eles tiveram interesse no cartaz junto com eles. E depois eu relaciono essas poesias. E teve nomes de animais que não foram relacionados à poesia do Vinícius de Moraes também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente começou. Começou com a poesia do Vinícius de Moraes, As Borboletas. A gente lê a poesia junto com as crianças primeiro, né? As Borboletas é o título, e colocando lá o pilô ou o dedo junto para as crianças irem lendo junto em cada verso. As borboletas, brancas, azuis, amarelas, pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Oh, que escuridão! Então, a gente conversa sobre a poesia. E depois eu peço para eles circularem a palavra borboleta. E as crianças que estão alfabéticas, elas vão ler. As crianças que estão silábico-alfabéticas, algumas vão ler, outras não. As crianças que estão silábicas e pré-silábicas, elas vão ler pela sua dica, pela letra inicial e final, e pela memorização global. Borboleta começa com que letra? B. Borboletas.
Termina com som de que letra? S. Então, qual é a palavra aí que termina com B e termina com S? As letrinhas se juntaram, formou o nome borboleta. Aí a criança vai lá no cartaz e circula no cartaz e também as crianças circulam na folha. Aí depois, vamos procurar mais palavras borboletas, igual a essa, aí vamos ver quem achou mais, eles adoram isso, né? E aí, quantas você achou? Quantas você achou? 3. E depois a gente também trabalha as rimas, né? A característica do gênero textual poesia. Rimas são palavras que terminam com som parecido. Vamos ver quais são as palavras que rimam? Borboletas brancas são alegres e francas. Então, brancas, terminou com cais. São alegres e francas, terminou com cais. Então, no início você explica o que é rima, porque eles não sabem muito. Então, eles veem que, né, brancas terminou com cais e francas terminou com cais, terminou com som parecido. Então, vamos circular a palavra brancas e francas. Brancas começa com B e termina com S. Então, é bom você falar que cada linha da poesia se chama verso e indicar qual é o número da linha que está esse verso. Brancas e borboletas brancas. São alegres e francas. Tá no número da linha tal, do verso tal. E aí a criança vai lá e procura com essas dicas. E depois você pode perguntar também, quem mais termina com brancais? Termina com cais. Quem mais termina com cais? Né? Igual a brancais. Pelancais. Sei lá. Qualquer palavra que passar na cabeça. Então, pra gente ir trabalhando essa questão da rima, que a gente está trabalhando a consciência aí fonológica. Bom, e para as crianças em nível... E a gente também conversa sobre a poesia, sobre as borboletas. E para a criança em nível pré-silábico, silábico é bom elas perceberem que o número de letras que elas iam colocar, borboletas, no caso do silábico, que seria... Na cabeça, na hipótese deles, tem 4 sílabas, iria colocar 4 letras, não são 4 letras. Então, pedir para elas contarem o número de letras da palavra borboletas e o número de sílabas. E colocar lá o número. E copiar um verso da poesia, das borboletas. E depois, eu também pedi pesquisa sobre o Vinícius de Moraes, tá? Aí colocou as perguntas e depois a gente foi falando sobre a pesquisa aos poucos, na roda, que eles iam relatando e registrando. E continuando falando sobre a borboleta, aí a gente trabalhou aqui a aquisição da escrita alfabética e ortográfica. A gente depois fez uma lista de palavras que começam com o som da letra B de borboleta. Então, eles é que falam a palavra. Eles é que percebem o som. Meu objetivo aí é desenvolver a consciência fonêmica, a consciência do som das palavras que iniciam com o som da letra B de borboleta. O que mais começa com B de borboleta? Então, eles é que falam bala, não sou eu. Bala. Começa com o som da letra B. Quantos pedacinhos saem da boca? Quantas sílabas tem? Bala, 2. Como é que vai escrever a primeira sílaba? Ba. É o B com o som da vogal A. Como vai escrever a segunda sílaba? Lá. Se eles não perceberem o som do L, você fala um aluno na sala e começa com o som do L, que é mais significativo. Leonardo, começa com o som de que letra? L. Se eles não falarem, você fala que é L. Lá é o L com o som da vogal e eles falam A. Então, assim, eles já vão desenvolvendo essa consciência do som das letras. E o meu objetivo aqui é que eles desenvolvam a consciência do som de palavras que começam com o mesmo som de letra, no caso a letra B. E as sílabas
iniciais dessas palavras que iniciam com o som da letra B são destacadas em vermelho. Depois eles leem as palavras pela sílaba inicial, quem não é alfabético, e desenham do lado, tá? Ou pode ler e ligar, né? Então, isso pode ser feito, isso é feito de forma coletiva e na folha individual. E depois a gente conversa sobre as borboletas, os conhecimentos prévios que eles sabem sobre a borboleta. O que vocês sabem sobre a borboleta? E eles vão falando o que eles sabem. Então, eles falam e eu vou registrando o texto, porque aí é muita coisa para eles escreverem. Nesse caso aí eu registrei. Então, eles vão falando tudo que eles sabem sobre a borboleta. E depois eu pergunto a eles: o que vocês querem saber sobre a borboleta? E eles fazem perguntas sobre o que eles querem saber. Essas perguntas vão para casa, eles pesquisam na internet, em livros, e trazem a pesquisa feita e é socializada na roda. Então, fala: fulano, o que você descobriu sobre tal pergunta sobre a borboleta? E ele vai falando e eu vou registrando o texto coletivo. Tem turmas que eles mesmos registram no cartaz. Aí foi a parte, o que eles descobriram. Então, começa o que vocês querem saber, não, o que sabemos sobre a borboleta. Começa com o que sabemos sobre a borboleta, é registrado o texto coletivo. Depois, o que queremos saber. Então, são feitas as perguntas que são enviadas para casa. E depois é feito o texto coletivo sobre o que eles descobriram sobre a borboleta e socializado na roda de conversa. Então, a gente faz atividade de aquisição da escrita alfabética também ao mesmo tempo que a gente trabalha com os textos, com a produção de texto, no qual eles são os autores e participantes ativos, e com a aquisição da escrita alfabética ortográfica, fazendo a síntese das palavras, letra, fonema, sílaba, tá bom? E palavra. Então, eu peço para circular entre aqueles desenhos que eles começam com o som da letra B. Ou escrever o nome do desenho, que é alfabético, ou completar, ou escrever a letra e a sílaba inicial do nome do desenho, para quem está pré-silábico e silábico. Então, você percebem que é a mesma atividade, mas realizada de formas diferentes de acordo com os níveis de escrita. E a gente também realiza atividades de leitura, mas de uma forma divertida, com caça-palavras, leem as palavras e procuram no caça-palavras. Eles também criaram uma poesia da borboleta, né? A gente trabalhando rimas. As borboletas moram no jardim, gostam de brincar no jasmim. Borboletas amarelas brincam nas flores belas. Borboletas pretas gostam de fazer piruetas. E a gente também trabalhou matemática, relacionando o nome de animais ao numeral, a quantidade de animais ao numeral. E aqui uma pesquisa que eles fizeram para casa, eles socializaram na roda. Depois uma criança levou uma lagarta e eles registraram as etapas e fizeram o desenho das etapas da metamorfose, escreveram também. E depois, o que eles descobriram, eu trabalhei a produção de texto individual, depois da produção de texto coletivo e também a escrita espontânea de palavras. Então, eu pedi para escrever uma lista de insetos.
no cartaz de forma coletiva, e eles escreveram. Então, quais são os animais que têm as mesmas características da borboleta? Né? Que não tem ossos, não tem coluna vertebral, é pequeno, tem 6 pernas. Então, eles foram falando o nome de insetos. Então, a gente foi trabalhando a letra inicial, destacando a sílaba inicial, quantas sílabas tem a palavra. E depois eles desenharam e escreveram os nomes de insetos como a borboleta. Estou trabalhando a classificação, né, pelas características, pelas iguais ou parecidas. E depois eles trabalharam a produção de texto e atividades de arte. Eles fizeram a dobradura da borboleta. Tem até um vídeo aí eu ensinando a fazer essa dobradura da borboleta, muito fácil. E escreveram cada um uma produção de texto sobre a borboleta. Então teve criança que escreveu sobre o que descobriram sobre a borboleta, um texto informativo. Teve criança que escreveu uma parte do poema, da poesia de Vinícius de Moraes. E depois eles desenharam também ao redor da borboleta, jardim. Depois da metodologia, se escreve os livros literários utilizados e outros. Podem ser livros informativos e a internet também para fazer pesquisas. E também as ações previstas para esse projeto. Então foram feitas visitas externas, leituras, atividades, visita ao jardim zoológico, para ler as placas com as informações sobre os animais estudados no projeto e ver esses animais ali ao vivo e a cores. Os recursos materiais necessários, é necessário você colocar. E no final, a culminância que foi a apresentação das crianças na ciranda da leitura e de tudo que eles produziram durante o projeto. E o produto final, que foi o livro das poesias do Vinícius de Moraes e de tudo que eles descobriram sobre os animais também. As informações, a ficha técnica desses animais. A avaliação do projeto. As crianças fizeram a avaliação e descobriram muito sobre Vinícius de Moraes, os animais, a casa e a família, demonstrando esse conhecimento em seus relatos finais. Gostaram muito do projeto e em uma turma de 20 alunos, a maioria terminou no nível alfabético, 2 silábicos alfabéticos e 3 em níveis iniciais. 2 silábicos com consciência sonoras de vogais. Muitos terminaram o ano lendo de forma fluente e outros silabando, também produzindo textos no primeiro ano. Então, essa é a avaliação final, mas vocês também podem pedir, né, a avaliação das crianças para se colocar também no portfólio. Tá bom? Um beijo, tchau!